Excelente. Um bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos à Escola Dominical da Igreja Batista em Carmo do Rio Claro. Eu agradeço muito a Deus, mais uma vez, pelo lindo dia que Ele tem concedido a nós. Espero que todos estão bem, que todos estão saudáveis e gozando das bênçãos do nosso Deus. Amém? Neste momento eu gostaria de convidar todos a estarmos orando por Ele, pela família dele. E logo depois da oração vamos à leitura dos Salmos, tá bom? Vamos orar juntos. Pai querido, muito obrigado pelo privilégio de podermos estar conectados hoje. Eu peço que o Senhor ajude com que todos venham ter sucesso em conectar a live. Pai, que podemos estar juntos mesmo, distantes uns dos outros, mas que podemos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Pai, hoje os nossos corações pesam pelo irmão Dão, Pai, pela notícia que nós recebemos do possível afogamento de seu irmão Felipe. Eu peço, por favor, que o Senhor esteja confortando os corações da família. Pai, eu comuniquei com o Dão e ele me disse que está aguardando os bombeiros chegarem para fazer a busca. Por favor, Pai, ajuda com que, se o Senhor tem escolhido levá-lo, Pai, que o Senhor ajude os bombeiros a encontrarem o corpo, para que a família possa ter esse conforto de saber que ele foi cuidado de uma forma digna. Pai, eu peço que o Senhor esteja cuidando, especialmente confortando o coração da mãe do Dão neste momento. Pai, apesar de não conhecê-la, eu sei que o Senhor a conhece. Pai, não apenas a conhece, mas o Senhor a ama. E Pai, o Senhor é o Deus da consolação. Então, por favor, console esta família neste momento. E agora eu peço que o Senhor abra os nossos olhos com entendimento a Tua palavra. Fala conosco hoje, para a Tua honra e glória, eu peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, gostaria de convidar todos a pegarem suas Bíblias, acompanhem-me até Salmos 63. Faremos a leitura do Salmos 63 juntos, hoje de manhã. Muito precioso, Salmos 63, leiamos juntos. A Bíblia diz: ó meu Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a tua força e a tua glória, como te vi no santuário. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará, como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Quando me lembrar de ti na minha cama, e meditar em ti nas vigílias da noite, porque tu tens sido o meu auxílio, então à sombra das tuas asas me regozijarei. A minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. Mas aqueles que procuram a minha alma para a destruir, irão para as profundezas da terra. Cairão à espada, serão uma ração para as raposas. Mas o rei se regozijará em Deus. Qualquer que por ele jurar se gloriará, porque se taparão as bocas dos que falam a mentira. Amém? Que Deus abençoe a leitura deste salmo precioso. Eu me impressionei com a forma em que ele inicia esse salmo dizendo: ó Deus, Tu és o meu Deus. Amado, hoje, que conforto é poder dizer, assim como o salmista declarou, o Senhor Deus é o meu Deus. E eu creio que todos que estão nos assistindo, eu espero que todos que estão conectados possam dizer isso, e aqueles que vêm nos assistir depois, espero que você pode declarar com confiança: o Deus Criador dos céus e da terra é o meu Deus. Para conhecê-lo é necessário ser salvo através da fé em Cristo Jesus. Mas não apenas isso, ele já declara o seu compromisso em buscar o Senhor logo de manhã e diz: de madrugada te buscarei. É esse compromisso de buscar ao Senhor. Foi um compromisso que ele teve por importante em sua vida. E incrível quanto nós buscamos aquelas coisas que são importantes para nós. Será que temos feito esse compromisso? Continuando, ele diz: a minha alma tem sede de ti. Que terrível é sentir sede e não ter algo para beber.
ele continua a descrição como a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Uma das formas piores de poder vir a óbito, creio, é de morrer de sede, realmente não ter algo para tomar. Graças a Deus para o cristão, é possível conhecer Jesus Cristo, Ele é a água viva. Então, essa descrição maravilhosa, mas o que ele mais desejava era ver a força e a glória de Deus, como ele havia visto no santuário. Então, eu me impressionei com isso. Ele continua declarando a bondade de Deus. E eu estava olhando de manhã, voltei para ver algumas fotos no meu celular sobre o que Deus tem feito. E eu gosto de fazer algumas recordações e estava me lembrando de uma ocasião, o ano passado, enquanto viajávamos para ir a uma conferência missionária no estado do Colorado. Nós saímos de madrugada de casa por volta de umas 3h30 mais ou menos, pois tínhamos que ir a Nashville para pegar o avião. E então, em viagem, nós pegamos a estrada e dentro de uns 15 minutos, no máximo 20, teve um animal que estava à beira da estrada, um grande cervo, e ele foi atravessar a estrada e, infelizmente, eu atingi com o veículo e o veículo ficou desabilitado. Ele tem um sensor que desativou e nós ficamos ali ao lado da estrada. Então eu liguei para o meu irmão, ele veio, nos buscou, nos levou e conseguimos pegar o voo de Nashville até Colorado. E quando nós chegamos em Colorado, não tínhamos nenhuma condução, né? Não tinha carro nem nada. Tinha um irmão da igreja que ele emprestou uma caminhonete muito grande para nós. E quando eu olhei a foto, nós fizemos uma recordação, tiramos uma foto, eu pensei sobre a bondade de Deus. Verdadeiramente Deus é bom em todo o tempo. A vida não acontece sempre como nós esperamos, mas algo que temos certeza, como cristãos, é que Deus está sob o controle. E até mesmo quando Ele permite algumas coisas em nossas vidas que não entendemos o porquê, Ele sabe o porquê. E sempre Deus, o plano dele é melhor para nossas vidas, amém? Eu espero que este salmo tenha sido uma bênção para cada um que nos acompanha. Eu gostaria já neste momento de pedir e convidá-los, vamos até o nosso estudo hoje de manhã, Atos capítulo 11, abram comigo em Atos capítulo 11, e caso você tenha uma Bíblia trinitariana ou talvez uma outra Bíblia que tenha mapas no final da Bíblia, eu vou estar mencionando algumas quilometragens. Eu gosto muito de poder visualizar e localizar as viagens, especialmente como nós veremos hoje de manhã, a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, que na verdade no início da sua primeira viagem ainda é chamado de Saulo, mas nós vou estar mencionando, os irmãos, se tiver um mapa, acompanha no mapa que dá para visualizar um pouco melhor essa viagem preciosa. Mas antes de iniciar a viagem do apóstolo Paulo, nós vamos observar algumas coisas. Deixe-me fazer uma recapitulação breve sobre o que já temos aprendido no livro de Atos. O livro de Atos contém as últimas palavras do Senhor Jesus Cristo antes da sua ascensão. Tanto em Atos capítulo 1, versículo 8, é que ele nos deu justamente a ordem de sermos suas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Fatos sobre este livro: o livro contém 28 capítulos. Basicamente se divide em 3 partes. Capítulo 1 ao 8 contém a evangelização de Jerusalém, basicamente. Do capítulo 1 ao 7, 8 a 12, nós encontramos a evangelização de Judéia e Samaria. E do capítulo 13 ao 28, encontramos a evangelização dos confins da terra. Este livro precioso cobre um período de 30 a 35 anos da história da igreja primitiva. Nós, a essa altura do nosso estudo hoje, no capítulo 11, já temos visto aproximadamente 3.000 almas se converterem no dia de Pentecostes. Nós encontramos o coxo que foi curado no capítulo 3, não apenas curado,
mas a sua vida completamente transformada, de tal forma, quando foi curado, ele se levantou, começou a saltar de alegria, pegando no apóstolo Pedro e também João, que estava ali com ele, e saltando de alegria, atraiu uma grande multidão. Pedro prega novamente. No início do capítulo 4 de Atos, nós percebemos a conversão de quase 5.000 homens. Estes colocaram sua fé em Cristo Jesus, convertendo-se a Ele. Agora, a essa altura, encontramos que a igreja primitiva já está com um grande número de pessoas. Certa vez foi dito que a igreja seria perfeita se não tivesse pessoas. Você fala, pastor, mas igreja sem pessoas não seria igreja. Eu entendo. E graças a Deus pelas pessoas. Amém? Eu sou uma pessoa, faço parte também. Mas nós podemos perceber que não durou muito tempo e já os problemas começaram a surgir. E a semana passada nós descobrimos e percebemos bom, primeiramente, antes de chegar à semana passada, nós percebemos no capítulo 9 a conversão de Saulo, né? E Deus trabalha na vida dele. No capítulo 11 já volta novamente o olhar para Pedro. Ele está em Cesareia e ali nós encontramos no estudo da semana passada a conversão de Cornélio. Então foi uma conversão maravilhosa, mas lembrando que Cornélio foi um gentio. E caso não tenha dado para você acompanhar o estudo todo do livro de Atos, encorajo você a voltar no canal do YouTube e acessar o primeiro estudo do livro de Atos, que foi gravado no dia 14 de junho, e depois o segundo foi a semana passada, dia 21 de junho, chegaram até Atos capítulo 10. Agora hoje nós estaremos olhando a partir do capítulo 11 e vamos ver até o final da primeira viagem, final do capítulo 14, pela graça de Deus. Capítulo 11, vamos já direto e ler alguns versículos para iniciar o estudo. Nota no versículo 11, a Bíblia diz: e ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E subindo Pedro a Jerusalém, observação que a cidade de Jerusalém, ela fica a aproximadamente 760 metros de altura, okay? Localizado em cima de um monte, um morro. Por isso, quando nós encontramos a maioria das referências na Bíblia, quando se refere a Jerusalém, indo a Jerusalém, diz que subiram a Jerusalém. E quando voltam ou vão a outro lugar, saindo de Jerusalém, nós vamos perceber este mesmo fato durante o nosso estudo, eles descem de Jerusalém. Este fato é devido à localização e à altura em relação ao mar da cidade de Jerusalém. Mas continuando a leitura do versículo 1, do versículo 2, com eles os que eram da circuncisão. Subindo Pedro a Jerusalém, disputava com ele os que eram da circuncisão, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Havia uma questão levantada entre os irmãos que estavam e os apóstolos que estavam na Judéia sobre a ação de Pedro, sobre a forma que ele havia se conduzido. Eles questionaram o porquê. Até essa altura, nós sabemos que há uma grande resistência entre os judeus, e eles resistindo porque eles não entendiam que o plano de Deus era de fazer de dois povos, dos judeus e também dos gentios, os gregos. Deus queria fazer um só povo destes dois povos. Então, eles resistindo e até mesmo eles encontram na mente deles uma causa de rejeição daquilo que Pedro havia feito. Agora, pense comigo, Pedro, o único apóstolo que andou sobre a água, coloca-se no lugar de Pedro neste momento. Aquele que fez a declaração única sobre qual a igreja, qual o fundamento da igreja. Ele declarou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro, um de 3 apóstolos que foram escolhidos para presenciar a transfiguração de Cristo.
o único que desembainhou a sua espada para proteger Jesus Cristo na noite da sua traição. Amados, nós estamos falando sobre o grande pregador de Pentecostes. Não é um Zé qualquer, um apóstolo menos conhecido. Estamos falando sobre aquele que pregou aquela grande pregação do dia de Pentecostes, e quase 3.000 almas se converteram. E agora, Pedro está tendo a sua conduta questionada? E por quem? Por aqueles que nem de Jerusalém haviam saído. Coloca-se no lugar de Pedro e, enquanto eu estava estudando, eu pensei, poxa, que audácia do questionamento da conduta daquele que estava trabalhando. E eu pensei, poxa, quantas vezes o orgulho é um inimigo tão sagaz e destrutivo na vida do ser humano. É a maior, creio, ser a maior causa de contenda entre casais, entre patrões e empregados, entre irmãos, muitas vezes da mesma igreja. Tudo por quê? Porque a lógica humana é devido aos feitos do apóstolo Pedro. Quem são os outros a questionarem a sua conduta? Provérbios capítulo 18, versículo 12 diz: o coração do homem se exalta antes de ser abatido, e diante da honra vai a humildade. Provérbios 30, versículo 13, a Bíblia diz: há uma geração cujos olhos são altivos. Quando eu sempre leio sobre os olhos altivos, eu imagino aquela pessoa que anda de uma forma só fiscalizando os outros e até ergue a cabeça para olhar para baixo, para ver, examinar o que está acontecendo ao redor, como se estivesse aí no topo do mundo e chegasse ao auge da espiritualidade. Mas esse mesmo versículo, Provérbios 13, versículo 30, diz: e as suas pálpebras são sempre levantadas. Ou seja, não apenas olhos altivos, mas olhando para todo lado com as pálpebras levantadas. Oh, poxa, essa pessoa não chega à minha medida da espiritualidade. Que terrível, que terrível. Poderia ser uma questão em que Pedro recusasse e falar: não, sabe o que é? Eu estou trabalhando para Deus, eu não quero nem saber. Mas não foi essa atitude de Pedro. Eu vi em Pedro um exemplo de humildade aqui. Salmo 138, versículo 6: ainda que o Senhor é excelso, atenta todavia para o humilde, mas ao soberbo conhece-o de longe. Tiago capítulo 4, versículo 10 diz: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Olha, eu creio que Pedro já havia aprendido algumas lições sobre o próprio orgulho, e graças a Deus nós percebemos que o que ele fez quando ele foi questionado, ele simplesmente subiu a Jerusalém e lá ele começou a expor o que lhe havia acontecido. Observa no versículo 4: mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem. Ele simplesmente se apresentou a eles e começou vagarosamente a descrever o que Deus havia feito. Amado, essa é uma das preciosidades em trabalhar para Deus. Olha, quando você faz o que faz para outras pessoas, mas faz para Deus, nós não temos nem o que nos orgulhar e nem com o que ficar ofendido. Quando alguém fala assim: mas você fez aquilo, você fez isso. Não, simplesmente aconteceu, e ele então descreve o que havia acontecido e a forma que Deus havia agido na vida de Cornélio. Mas observa, há outra coisa aí, não vamos tomar tempo para ler do versículo 5 até o versículo 15, mas, até o versículo 14. Vamos ler o 15 e o 16, porque no 16 eu encontrei mais uma lição, uma observação sobre o que Pedro fez. Nota, ele diz: e quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós, ao princípio. Versículo 16: e lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente
batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Sabe o que ele se lembrou? Ele se lembrou da palavra de Cristo. E quando ele reconheceu que verdadeiramente era Deus que estava agindo, a sua autoridade em reconhecer isso foi as próprias palavras de Cristo. Em Atos capítulo 1, versículo 5, nós encontramos isso. Então, ele se lembrou, naquele acontecimento, ele teve como base daquilo sendo aprovado a própria palavra de Deus. Amado, nós precisamos então, podemos aprender mais uma lição, não apenas a humildade de Pedro, mas o cuidado dele em embasar-se na palavra de Deus. As palavras de Cristo é aonde ele voltou, se refugiou e nunca, e estaremos sempre fazendo certo quando nós vivemos a palavra de Deus. Graças a Deus, no versículo 18, a Bíblia diz, e ouvindo estas coisas, apaziguaram-se. Aquele agito, olha, você estava errado, porque eu não estou acreditando que você levou a palavra aos gentios e, vem cá, você vai explicar a sua conduta, e Pedro chega e ele explica. Lembrem-se de Provérbios capítulo 15, versículo 1, diz assim, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. No versículo 18, a Bíblia diz, e ouvindo essas coisas, apaziguaram-se, mas não pararam apenas em ficar em paz, pois a Bíblia diz, e glorificaram a Deus, dizendo, na verdade, até os gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Sabe o que fizeram? Eles, após se apaziguarem, eles começaram a glorificar a Deus. Amado, Deus é digno de glória, amém? Graças a Deus, não apenas os judeus são um povo de Deus. E olha, ainda, para fazer parte do corpo de Cristo, para ser salvo, na verdade, não basta ser judeu. Os judeus são, sim, o povo escolhido de Deus. E nós amamos os judeus. E devemos estar buscando a salvação dos judeus. Os judeus, assim como nós, são salvos pela graça, por meio da fé em Cristo Jesus. Mas graças a Deus, Deus agora nos aceitou, a nós como gentios, no corpo de Cristo, fazemos um corpo só em Cristo Jesus, pela fé, na graça do Senhor Jesus Cristo. Amém? Agora, do versículo 19 até o versículo 26, nós encontramos algo muito precioso acontecendo. Okay? Nós vamos perceber que em Jerusalém, então, Pedro já conta o que acontece. No versículo 19, a Bíblia diz, e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão. Os irmãos se lembram sobre o que aconteceu com Estevão? Ele foi perseguido e então até Saulo, ele estava presente quando Estevão foi apedrejado. Por causa disso, então, a Bíblia diz que houve uma perseguição da igreja e por causa disso os irmãos caminharam até Fenícia, versículo 16, Chipre e 19, perdão, até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Olha, nós podemos perceber essa continuação da resistência, apesar de que isso estava acontecendo provavelmente enquanto Pedro está explicando a sua conduta. Quando eu li isso, eu me regozijei no fato de que, sabe que Deus não está trabalhando apenas em Carmo do Rio Claro? Deus está trabalhando em todos os lugares. E a obra é de Deus e a obra continua. Graças a Deus, versículo 20 diz, e havia entre eles alguns homens cíprios e sirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Nós vemos que alguns deram uma escapadinha e falaram também para os gregos, né? Estou brincando aí, mas não é sobre a escapada, pois nunca é uma escapadinha para falar de Cristo. Amém? Eles anunciaram aos gregos, e versículo 21 diz, e a mão do Senhor era com eles. Que estudo precioso, a mão do Senhor com eles. E o grande número creu e se converteu ao Senhor. Como é preciosa a conversão de almas. Quando pessoas
nós levamos o Evangelho a elas, entendem a sua pecaminosidade perante Deus, e então vê em Cristo a única solução e a única esperança de perdão de seus pecados. E com a humildade do coração, recebem Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. A vida nova em Cristo Jesus, algo precioso. Deus começa a trabalhar, começa a agir aqui, e nota o que acontece no versículo 22. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava onde? Você fala, pastor, mas parece que a igreja em Jerusalém ficava sabendo de tudo. Sabe o que? Pessoas ficam sabendo de tudo. É verdade, é verdade. E graças a Deus eram coisas boas que estavam chegando a Jerusalém. Mas os irmãos em Jerusalém falaram, olha, nós precisamos enviar alguém para dar uma verificadinha, ver como é que estão as coisas acontecendo, o que é que está acontecendo. Versículo 23, ou final do versículo 22, e enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com propósito de coração. Olha aqui os versículos preciosos, testemunho da graciosidade, da bondade de Barnabé. Barnabé é o filho da consolação. Ele é aquele cristão maduro, aquele cristão que anda procurando a paz. Ele, graças a Deus, foi um instrumento muito grande na vida de Saulo, que se tornou o grande apóstolo Paulo. Barnabé foi um grande instrumento na vida de João Marcos, um jovem pregador, um jovem que começou, falhou e depois voltou a ter utilidade na obra do Senhor. Barnabé desce aqui e ele vê que Deus está agindo. Mas ao invés dele tomar uma posição e falar, sabe o quê? Eu vou liderar esse povo, eu vou dar um jeito aqui, eu estou vendo coisas maravilhosas acontecendo. De alguma forma, Barnabé sabia que Deus, a vontade de Deus era para que ele fosse buscar outro recém-convertido, mas um que Deus já havia trabalhado e ensinado muito em sua vida. E nota o versículo versículo 24 continua a descrição de Barnabé, porque era um homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Versículo 25, e partiu Barnabé para Tarso, a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. Barnabé, obviamente, por ser um homem cheio do Espírito Santo, Deus o mostrou que uma boa escolha e uma boa oportunidade era de ir buscar Saulo e trazê-lo para que ele aprendesse do ministério. Nós encontramos aqui que Saulo aprendeu muito deste ano que ele ficou junto com Barnabé trabalhando na igreja que estava se formando em Antioquia. Versículo 26. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamado cristãos. Então, Barnabé vê uma oportunidade de crescimento para Saulo e a edificação da igreja em Antioquia. Ele vai a Tarso, encontra Saulo e o traz a Antioquia. Ficaram ali por um ano completo, reunindo a igreja e ensinando muita gente. Os irmãos se lembrem que Deus já havia chamado Saulo, o futuro apóstolo Paulo, ao ministério. Mas Paulo não colocou a carroça na frente dos cavalos. Ele não trocou e logo saiu buscando uma posição. Ele trabalhou no seu relacionamento com Cristo, com Deus, e no momento certo, Deus o trouxe a Antioquia e então deu este ministério a ele para começar a ensinar. E, amado, olha, nada melhor do que esperar em Deus. Deus chama homens para exercerem ministérios. E é uma bênção quando nós entendemos que no momento certo, Deus vai conduzir os nossos passos. O que nós temos que fazer é estarmos preparados, dispostos a sermos fiéis
até Deus nos mostrar exatamente onde. E quando Ele nos mostrar que sejamos fiéis naquele ministério, naquele momento, ali, até que Deus mostre com clareza que está na hora de deixar aquele lugar e ir a outro. Versículo 27 ao 30, nós encontramos depois que eles trabalharam ali por um ano, a Bíblia diz, naqueles dias desceram profetas de Jerusalém. Observaram? Então, desceram profetas de onde? De Jerusalém. Para onde? Para Antioquia. Se você observar no mapa, e pegue o seu mapa aí, eu tenho um mapa maior aqui, talvez, eu não sei se o brilho vai dar para você perceber, mas aqui nós encontramos, observem aqui, Jerusalém, ok? Pode ver Jerusalém, e se você subir, você vai chegar a Antioquia. Por que então, sendo que Antioquia ficava ao norte de Jerusalém, mais uma vez, enfatizando que a razão que eles desciam de Jerusalém é por causa do posicionamento geográfico. E versículo 28 diz, e levantando-se um deles por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, e isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Os discípulos determinaram mandar cada um conforme que pudesse socorro aos irmãos que habitavam na Judéia, o que eles, com efeito, fizeram, enviando-o aos anciãos por meio ou por mão de Barnabé e de Saulo. Então, quando Deus concluiu o trabalho de Saulo e Barnabé ali em Antioquia, eles receberam mais uma tarefa de levar esta oferta até para os irmãos que habitavam na Judéia, a igreja em Jerusalém. Então eles descem e levam esta oferta que havia sido colhida ou colecionada para os irmãos lá. Capítulo 12, nós já partimos, agora deixamos Saulo e Barnabé com essa oferta, entregando essa oferta, e vamos agora até a vida de Pedro. No capítulo 12, percebemos que Pedro é preso. Nota o que acontece, se fosse dado um título para o capítulo 12, eu escolheria o versículo-chave do versículo, qual foi o versículo? Versículo 5, diz assim, Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Eu pensei, poxa, que versículo precioso, sobre o poder da oração quando a igreja ora. Acontecimentos, versículo 2, a Bíblia fala sobre Herodes matando a espada Tiago, irmão de João. Versículo 3, vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos ázimos. Pode-se fazer um comentário acerca de fazer aquilo que agrada aos homens. Herodes, a vida dele era um de soberba, era um de desejar reconhecimento e fazer aquilo que agradava aos outros. E nós sabemos, a Bíblia condena este comportamento. Diz que é um caminhar muito inseguro. Mas no versículo 4, e por causa do tempo, não vamos tomar tempo para ler o relato todo, os irmãos vão se lembrando acerca de que Herodes então guardou Pedro na prisão, dando a ele, entregando a que guardassem 4 quaternos de soldados. Então, basicamente, 16 soldados, 4 soldados, ele era preso a 2 soldados, 2 guardavam, e assim por diante. Então ele estava muito bem seguro dentro da prisão. Mas o versículo 5, onde nós lemos, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Para resumir a história, Deus ouve as orações da igreja, envia um anjo, o anjo chega até Pedro, tocando-lhe no lado, versículo 7, despertando-o, dizendo, levante-te depressa, e caíram-lhe das mãos as cadeias, as correntes que o seguravam caíram, e então ele se cingiu, o anjo abriu as portas e Pedro seguindo. Enquanto ele passava por isso, ele não sabia se era real o que estava acontecendo, encontramos isso no versículo 9. No versículo 10, e quando passaram a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Pedro, tornando em si, disse, agora sei verdadeiramente, o Senhor enviou um anjo, me livrou da mão de Herodes,
e de todo o povo dos judeus esperava. Considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Para resumir a história, sabemos que Pedro começou a bater, Rode veio, a moça, por nome Rode, veio atender a porta. Quando ela viu Pedro, ela se regozijou tanto que ela não abriu a porta. No versículo 14, de gozo não abriu a porta. Já imaginou tanta felicidade que ela esquece até de abrir a porta? Ela vai aos fundos, conta àqueles que estavam orando que Pedro estava na porta. Eles não acreditaram, versículo 16, mas Pedro perseverava em bater, e então continuava batendo, até que todos vieram, se alegraram muito com a libertação de Pedro. E do versículo 20 ao versículo 23, nós encontramos um relato da morte de Herodes, devido quando um certo dia, quando ele se apresentou ao povo, fez um discurso lindo demais. O povo começou a exclamar: voz de Deus e não de homens. No versículo 23, no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos expirou. Amados, percebemos mais uma lição sobre o perigo de não dar glórias a Deus. Quando você faz algo que as pessoas chegam e falam: olha, muito obrigado por aqui, olha, você é uma pessoa incrível, dê glórias a Deus por isso, e deixa entrar deste lado aqui e sair por este. Fala: olha, sabe o que? Glórias a Deus, que Deus seja glorificado através de minha vida. Infelizmente, a realidade é que muitos de nós, e eu creio que se formos honestos, todos nós, eu posso atestar o fato que é mais vezes que pessoas veem a minha carne do que a glória de Deus. Então, quando alguém olha e vê a glória de Deus, eu não tenho nada que me orgulhar, simplesmente em dizer: olha, graças a Deus que neste momento Deus foi glorificado. Amém? Que Deus ajude-nos a viver dessa forma. Versículo 24 e 25 do capítulo 12 diz: e a palavra de Deus crescia e multiplicava. Mais uma vez, o que está acontecendo? A obra de Deus continua. Não apenas continua, mas ela se multiplica e cresce. Versículo 24, Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço. Qual o serviço? O serviço mencionado no final do capítulo 11, de levar aquela oferta. Sim, eles concluíram aquele serviço, e a Bíblia diz: havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Muito bem, agora no capítulo 13, nós vamos iniciar a primeira viagem missionária. E a obra de Deus continua. Fato interessante de notar é que, a essa altura, aparentemente, a igreja em Jerusalém, nós daqui para frente, nós vamos encontrar poucas informações da igreja em Jerusalém. E nós podemos também aprender que Deus age, Deus usa, e o nosso desejo deve ser que Deus continue nos usando. Mas agora a atenção do livro de Atos volta e ela muda de Jerusalém para Antioquia. Alguém poderia dizer: mas que desaforo? Poxa, mas a igreja em Jerusalém, aquela igreja primitiva, aquela rocha, mas agora a Antioquia é de onde Deus vai escolher enviar. Não. Graças a Deus por isso. Deus tem toda a liberdade de agir como Ele quer. Ele é Deus. E devemos nos alegrar e regozijar. E a Bíblia diz no versículo 1, e na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Os irmãos estão ali em união, estão jejuando, orando juntos, e o Espírito Santo mostra a eles que está na hora de enviar Saulo e Barnabé, pois Deus havia uma obra para que fizesse. Então, jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, os despediram. Alguns já têm percebido, nós temos o costume, quando nós enviamos alguém como missionário, ou até mesmo ordenamos-o ao ministério, temos o costume de impor-lhe as mãos.
E é justamente uma das passagens que usamos como base bíblica para isso aqui. Isso está orando por eles, confiando a eles essa autoridade e também o compromisso de acompanhá-los em oração e apoiar justamente esta obra que estamos enviando-os a fazer. No versículo 4, a Bíblia diz: e assim, estes enviados por quem? Pela igreja de Antioquia. Bom, aqui diz pelo Espírito Santo. Sim, foram enviados pela igreja de Antioquia, mas primariamente foram enviados pelo Espírito Santo. A Bíblia diz: desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Nós vamos perceber a partir deste momento, até o final do capítulo 14, eles viajam aproximadamente 1920 quilômetros. Hoje em dia nós entramos em um carro e viajamos. Tem alguns irmãos, até mesmo o irmão Beto, sabe muito quão longos são os quilômetros em uma longa viagem, né? Recentemente, fazendo várias viagens de ida e volta a Carmo do Rio Claro, eu digo recentemente, alguns meses atrás, né? Mas eles fizeram tudo isso, a maior parte, caminhando ou por navio. Mas nota aonde eles vão. Eles descem a Seleucia. De Antioquia, Seleucia distava 26 quilômetros aproximadamente. Se você pegar a sua mapa, volta lá, se você tem uma trinitariana, eu acho que é a penúltima, pega a última mapa, que é o mapa físico da Terra Santa, o penúltimo Império Romano na época do Novo Testamento, vira a folha, você vai perceber: terceira viagem missionária de Paulo, ida para Roma, e a outra, do outro lado, está escrito primeira e segunda viagens missionárias de Paulo. Você vai perceber, de Antioquia é necessário descer. Antioquia ficava localizada em um rio muito estratégico e importante, porém distava 26 quilômetros de Seleucia, que ficava à beira-mar. Então, em Seleucia, eles navegam para Chipre. Estão acompanhando aí no mapa? Nota que eles pegaram o navio e descem para a ilha de Chipre. Essa navegação em torno de 144 quilômetros para chegar na ilha de Chipre, especificamente na cidade de Salamina. Aqui eles anunciam a palavra de Deus. Noto aqui, voltando ao nosso texto, capítulo 13, a Bíblia diz: e chegado a Salamina, anunciavam a palavra de Deus na sinagoga dos judeus e tinham também a João como cooperador. Primeiramente, deixe-me considerar a seguinte pergunta: por que foram primeiramente para a ilha de Chipre? Será que houve algum motivo? E amados, nós sabemos que o Espírito Santo estava conduzindo os seus passos, mas apesar de não encontrarmos uma razão específica na Bíblia, e olha, sempre cuidado quando você não vê uma razão específica. Se a Bíblia fala que eles foram a Chipre por causa disso, pode crer que é justamente por aquele motivo ou aquela razão. Qualquer outra sugestão é apenas uma sugestão. Mas eu achei bastante interessante, quando eu estava lendo e estudando, voltou um versículo à memória. O versículo de Atos, capítulo 4 e versículo 36. Volta comigo para Atos, capítulo 4 e o versículo 36. Achei bastante interessante e talvez uma sugestão de por que foram à ilha de Chipre. Nota o que diz em Atos, capítulo 4, quando Barnabé é introduzido. A Bíblia fala: então José, chamado pelos apóstolos Barnabé, que trazido é filho da consolação, levita, natural de onde? Natural de Chipre. Eu achei interessante, não afirmo que é o único motivo, mas eu creio que Barnabé tinha um peso por sua ilha, ele tinha um peso por seu povo. Então, pode ser um dos motivos. Logicamente, não estou tirando nenhuma
como digo, nenhuma referência à condução pelo Espírito Santo, mas achei bastante interessante que eles foram diretamente ao lugar de onde Barnabé era. Ele era natural da ilha de Chipre. Continuando então, a Bíblia fala, versículo 6, havendo atravessado a ilha até Pafos, está com o seu mapa, continua e segue até ao outro lado da ilha, atravessaram até a cidade de Pafos. Então, pelos estudos, foi concluído, eu concluí de que distava cerca de 224 quilômetros um do outro. Então, temos aí já vários quilômetros percorridos por Barnabé, Saulo e também João Marcos. Aqui eles encontram o falso profeta mágico judeu por nome Bar-Jesus, que estava com o procônsul Sérgio Paulo. Nota o versículo 7, a Bíblia fala, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente, este chamado a si Barnabé e Saulo procurava muito ouvir a palavra de Deus. Quando chegam em Pafos, esse homem deseja muito ouvir a palavra de Deus. Ele tinha uma fome, uma sede, queria conhecer a palavra de Deus, mas, versículo 8, e resistia Elimas, o encantador. Este mesmo Bar-Jesus, Elimas. Amado, quando Deus e uma pessoa deseja conhecer, graças a Deus, versículo 9, 10 e 11, Paulo repreende Elimas e faz com que ele fique cego, ao ponto de que ele tinha que ter quem o guiasse pela mão, final do versículo 11. E o versículo 12, então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Graças a Deus por isso. Então, podemos ver já resultados da pregação da palavra de Deus, já Deus trabalhando durante o início dessa primeira viagem missionária. Daqui, de Pafos, eles partem a Perge da Panfilha. Continua, se você acompanha no mapa, essa linha seguindo em direção norte. Se você ver até Lícia e Panfilha, você vai ver que eles chegam a Perge. Ali é Perge da Panfilha, dista aproximadamente 240 quilômetros de Pafos. Mas quando Deus trabalha e as coisas vão bem, não é incomum chegar a momentos de desapontamento. Por algum motivo, quando eles chegam em Perge da Panfilha, João Marcos decide se apartar deles e voltar para Antioquia. E olha, um momento triste, um momento que trouxe até uma resistência pelo apóstolo Paulo em um evento futuro de levar João Marcos novamente. Poderíamos parar e raciocinar o porquê que João Marcos deixou e abandonou os seus companheiros. Não vamos tomar tempo para isso, porque a Bíblia não fala com muita clareza. Nós podemos especular a respeito, mas sabemos sem dúvida, eu creio, que foi um momento de desapontamento entre Barnabé e Saulo, quando João Marcos escolheu deixá-los e voltar para Antioquia. Mas de toda forma eles não desistem da missão e continuam. Nota no versículo 14, a Bíblia diz, e eles saindo de Perge chegaram a Antioquia. Esta Antioquia é diferente da Antioquia da Síria. Essa Antioquia é Antioquia da Pisídia. E aqui eles já logo entram na sinagoga. O jeito que Paulo trabalhava, ele ia primeiramente à sinagoga e pregava aos judeus, mas logo depois ele ia também aos gentios. E versículo 16, levantando-se Paulo e pedindo silêncio com a mão, disse, homens israelitas, o capítulo 16, na sinagoga, quando foi a ele confiada a palavra, do capítulo 16 até o versículo 41, ele prega Jesus Cristo morto, sepultado e ressurreto. Ele prega o evangelho àqueles judeus. E nota no final o versículo 42, e saindo os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhe fossem ditas as mesmas coisas. Então, de alguma forma, ali cerca tinha alguns gentios ou gregos, eles queriam e rogaram a Paulo, olha, volta e prega para nós no sábado que vem.
Versículo 43, e despedia a sinagoga muito dos judeus e prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais falando-lhes os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. E nota o 44, e no sábado seguinte ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Que maravilha! A palavra de Deus agindo com grande fervor, com grande poder. E a Bíblia fala então, versículo 48, e os gentios ouvindo isso, alegravam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quanto estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Que maravilha! A palavra de Deus agindo, almas sendo salvas e Deus sendo glorificado. Mas lembra quando Deus age, o Satanás, ele traz e levanta perseguição. Versículo 50, mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas. Os principais da cidade, e os principais da cidade levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos seus termos. Eles pegaram-lhes e lançaram fora dos seus termos. A Bíblia diz, sacudindo, porém, contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icônio. Sabemos então de Antioquia da Psídia até Icônio. Icônio ficava 96 quilômetros ao leste de Antioquia. Aqui vão primeiramente aos judeus novamente quando chegam, porém, observação antes, mesmo sendo lançado fora, a Bíblia diz, sacudindo, porém, contra eles o pó de seus pés, partiram para Antioquia e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Amado, a alegria para o cristão, mesmo quando é rejeitado, a alegria em saber que você está dentro da perfeita vontade de Deus. O Espírito Santo traz aquela paz interior e aquela alegria em saber que não é nós que estão rejeitando, não é Barnabé e Saulo que estão rejeitando, mas sim o Evangelho da paz. As boas novas do Evangelho são as que estão sendo rejeitadas. Então eles se alegraram por isso. Capítulo 14, versículo 1. E aconteceu em Icônio, entraram junto na sinagoga dos judeus. Aqui nós encontramos uma grande multidão que cria, não só dos judeus, mas também dos gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Detiveram-se, pois, muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor. No versículo 5, havendo motim, tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais para os insultarem e apedrejarem. Então, novamente, em Icônio, o que aconteceu? Eles foram ameaçados de apedrejamento, foram insultados, e a Bíblia diz, versículo 6, sabendo, eles fugiram para Listra e Derbe, cidade de Licaônia, e para ali a província circunvizinho, e fizeram o quê? Ali tiraram um tempo de descanso. Não, versículo 7, e ali pregavam o Evangelho. No versículo 8, nós encontramos em Listra uma cura, e o povo da cidade, a Bíblia fala que eles curaram um coxo que era lesado dos pés. Esse homem era coxo desde o ventre de sua mãe, versículo 8 nos diz isso. Ele nunca havia andado. Mas Paulo o cura, ouvindo Paulo, que fixando os olhos nele, vendo que tinha fé para ser curado, o ordenou a levantar-se, e ele saltou e andou. A multidão se reúne, eles começam a admirar e começam a glorificar a Paulo e a Barnabé. Chamavam, versículo 12, Barnabé de Júpiter e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, eram pessoas idólatras, pessoas pagãs. E então eles começam a pensar que eram duas deidades que haviam chegado em sua cidade fazendo milagres, e começam a querer sacrificar para Barnabé e Paulo. E o versículo 15, senhores, por que fazeis essas coisas? Paulo faz de tudo para rejeitar, para parar, para impedi-los de sacrificar a eles, declarando que são homens igual a eles. E que, na verdade, não era por nenhuma conta própria deles que fizeram aqueles milagres, mas sim
por Deus, pelo Deus vivo que haviam feito isso. Versículo 19, sobrevieram, porém, alguns judeus da Antioquia, de Icônio, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Já estamos quase ao final da sua primeira, eu digo, quase ao final do ponto onde eles voltam e começam a regressar da sua primeira viagem missionária. Mas Paulo, neste momento aqui, ele foi apedrejado e tido por morto. Eles o lançaram fora da cidade. Eu pessoalmente creio que eles chegaram ao ponto, aqui é muito claro, que as pessoas acreditavam que haviam matado a Paulo. Mas versículo 20, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade no dia seguinte. Ele não esperou. Deus o ajudou, o deu forças e no próximo dia, com Barnabé, ele segue para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Para os mesmos lugares onde ele havia encontrado resistência, eles voltaram fazendo o quê? Confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações os importa entrar no reino de Deus. Amado, talvez alguns que estão nos assistindo, você poderia dizer, talvez alguém ou alguns poderiam dizer, Pastor Charles, mas eu tenho encontrado resistência da minha família. Eu tenho encontrado resistência no meu serviço. E olha, eu digo, se você quiser verdadeiramente seguir a Jesus, você vai encontrar resistência. Você vai encontrar pressões, talvez de colegas talvez soltar uma nota errada, talvez dar um jeitinho nisso, fazer uma vista grossa naquilo, e você no seu coração sabe que não é isso que a Bíblia nos ensina. E então o que fazer? Eu garanto, no momento que você se opor a isso, pessoas vão te perseguir. Por quê? Você acha que é melhor do que nós? Porque não sei o quê. Mas lembre-se do que Paulo fez. Paulo exortava os irmãos e confirmava a eles, olha, nós vamos ter tribulações. Jesus Cristo mesmo disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Nós não temos nenhuma garantia bíblica de uma vida sossegada aqui, se queremos seguir Jesus. Mas o que temos é a promessa de que estas tribulações ou dificuldades, perseguições, são apenas temporárias. Nós sabemos então, continuando a leitura do versículo 23, elegeram anciões em cada cidade, orando com jejuns, o encomendo ao Senhor, em quem haviam crido. O apóstolo Paulo era um implantador de igrejas. É tão gostoso quando você chega em uma cidade bem recebido, você vê Deus trabalhando e o coração quebra quando você tem que ir a outro lugar. Mas sabe que aquela congregação, aquela igreja, não era de Paulo? E ele sabia disso. Aquela igreja era de Cristo. E então, para o implantador de igreja, chega o momento de encomendar aquela igreja a Deus e continuar com o ministério que Deus o tem chamado a fazer. Versículo 25, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália e dali navegaram a Antioquia, de onde haviam sido encomendados a graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. Quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles, e como abriram aos gentios a porta da fé. E ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Chegamos ao final do capítulo 4 e percebemos que eles voltaram justamente à igreja em Antioquia para alegrar com aquela igreja. Amados, como é gostoso se reunir com a igreja que havia enviado. Recentemente, o ano passado, nós tivemos esse privilégio de voltar à nossa igreja enviadora e poder mostrar o que Deus tem feito aqui em Carmo do Rio Claro. Nós montamos um vídeo, apresentamos a igreja, eu dei testemunho de como Deus havia trabalhado e continua trabalhando aqui em Carmo do Rio Claro. É gostoso poder voltar. E eu sei que um dia, pela graça de Deus, nós teremos o privilégio aqui, também de nossa igreja, de enviar irmãos, talvez em viagens missionárias, para ir visitar, para evangelizar. E então é sempre uma alegria quando voltem, regozijando e contando das maravilhas que Deus tem feito. Infelizmente, o nosso tempo se encerrou, se esgotou. Temos que terminar a Escola Bíblica Dominical, mas eu espero que a lição de hoje tenha sido uma bênção para cada um que está nos assistindo, que virá a assistir.
Espero que você tenha visto que a obra é de Deus. E mesmo quando estão tendo perseguições e problemas, Deus ainda está trabalhando. Tolos seríamos considerar que Deus, a obra dele, tudo é sobre nós e eu estou fazendo e nós nos chatearmos com outras pessoas que também estão procurando fazer a vontade de Deus. Não, porque não é justo, olha lá, aquela pessoa é assim, olhando meio de forma... Não faça isso. Quando questionado, humilhe-se. Okay? Chega em casa, a esposa frustrada ou o marido chega de forma... humilhe-se, tranquilo, okay? Conversa, faz, explica e crê que Deus vai honrar aquela humildade. Não apenas isso, mas continue trabalhando o seu trabalho. Nós olhamos o ministério de Paulo, mas sabe que como cristão, cada um de nós estamos vivendo diariamente. E Deus tem algo para você, para mim, para nós cumprirmos hoje. Está ciente disso? Está procurando ir? Uma oração do cristão todo dia de manhã deveria ser e deve ser: Senhor, me coloque no lugar certo, na hora certa, para poder encontrar a pessoa que o Senhor deseja que da minha palavra, ou da minha boca, ouça a tua palavra hoje. Use-me conforme a tua vontade. Essa oração que eu espero é ser o coração de cada um. Hoje à noite estaremos olhando, tendo uma pregação maravilhosa. Pela graça de Deus, estarei pregando acerca de um pecado considerado como permissível em nossos dias e que atormenta a muitos. Que Deus abençoe, espero que você esteja de volta conosco hoje à noite, pela graça de Deus. Vamos orar. Pai querido, abençoe a escola dominical, a lição que observamos. Glorifica-nos, edifica a tua igreja, para a honra e glória do Senhor. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Um bom dia a todos, até em breve.